Vamos lá, então você já deve ter assistido os vídeos anteriores, mas agora eu vou recapitular e fazer um exemplo prático nesse vídeo aqui de como você pode elaborar o seu planejamento pessoal e como você pode executar os seus projetos pessoais também. É importante, obviamente, que você tenha feito a parte de estratégia, a parte de propósito, defina o seu portfólio do ano e aí sim você possa vir para a gestão de projetos. Mas vamos lá. Então vamos pensar aqui, né, como é que a gente pode transformar esse nosso conhecimento de gestão de projetos em uma habilidade para a vida. Porque no final das contas, uma coisa que me preocupa muito e é o motivo de criar essa série de vídeos aqui, é que as pessoas têm esse preconceito ainda de que a gestão de projetos ela só serve para você ter projetos de engenharia, projetos de tecnologia, enfim, projetos grandes, né? Construir um shopping center, levar o homem à lua e assim por diante. E na verdade isso aqui é uma das habilidades, como eu já falei, um conjunto de habilidades, como as nossas habilidades do futuro, que você tem como habilidades do século XXI, para que a gente possa cada vez mais conseguir nos organizar, trabalhar, conseguir tirar as ideias do papel, conseguir transformar os nossos sonhos em realidade. E poder traduzir a gestão de projetos para esse dia a dia é o grande objetivo desse vídeo e nós vamos ver isso agora mesmo. Então tudo começa com você fazer uma reflexão, seu planejamento, né? Então você, o que você quer atingir, né? O que você espera aqui da sua vida, qual é o seu planejamento pessoal, qual é o seu projeto de vida, né? Que um monte de gente pergunta, tem grandes dificuldades em definir isso. E mais importante do que você pensar na sua vocação, no seu talento e tudo mais, é você conseguir colocar isso no papel, mesmo que não esteja correto, e você conseguir ter um plano para você avançar e coletar mais informações sobre isso. Então existem várias ferramentas aqui, como por exemplo o Business Model U, que eu falei em um vídeo anterior, você tem vídeos voltados, você tem livros voltados para o planejamento de carreira, como o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que está num vídeo anterior aqui meu também. Mas uma vez que você definir, né, o que eu faço aqui da minha vida, né, pode ser um planejamento em diferentes áreas, mas vamos dizer, vou fazer aqui 2 planejamentos, né, para a gente poder ter o exemplo. Imagina que você é um profissional que está começando a sua carreira e vamos pensar aqui num outro profissional que já está mais avançado na sua carreira e percebeu que nunca antes fez um planejamento e se sente estagnado. Então temos aqui um novo profissional, vamos dizer aqui uma pessoa mais jovem, um jovem profissional, vamos dizer assim, e ele está começando a carreira ali, então está saindo da faculdade, acabei de concluir minha faculdade de engenharia aqui, por exemplo, solteiro, etc. E pensa aí num cenário, né? Vamos colocar um nomezinho aqui para ficar uma coisa mais prática. Então, João acabou de concluir engenharia, solteiro, encontrou um programa de estágio, né? Um programa de trainees numa grande multinacional. O João vai refletir sobre o seu propósito. Talvez nesse momento ele nem saiba tanta coisa, tá? Porque muitas vezes a gente mais jovem também, né? Eu não posso dizer para você que eu sempre tive um planejamento. Sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Eu costumava definir os meus objetivos, assim, eu quero atingir tal coisa, quero fazer um curso de inglês, quero me tornar proficiente em inglês, quero aprender programação, enfim, determinava essas coisas e criava uma rotina para eu executar isso, mas nem sempre eu tive todas essas ferramentas de gestão de projetos que eu estou ensinando hoje para você poder utilizar. Mas vamos dizer que o João, engenharia, e ele entrou num programa de trainee de uma multinacional, por exemplo, e vai fazer o seu planejamento. Bom, quero viver de projetos, né? Bom, projetos na área pessoal e na área profissional. Então, quem quer ser, o que o João quer ser como pessoa, né? O João aqui, ele pode ter atividades de voluntariado, por exemplo, né? Eu trabalho com voluntariado, sou voluntário já desde meus 8 anos de idade, né? Você pode ser voluntário do Rotary, do Lions, da sua igreja, da Cruz Vermelha, do Engenheiros Sem Fronteiras, de uma série de coisas ali, né? Então, o João, ele tem aqui um propósito de voluntariado. Mas se ele simplesmente falar, poxa, eu gostaria de fazer voluntariado, será que isso vai sair do papel? Provavelmente não. Então aqui que começa a questão de planejamento. João, para ele é importante o voluntariado e digamos que também é importante para o João o esporte. Bom, você vai fazer a sua reflexão, obviamente, considerar aí todos os aspectos que são suas preferências. Mas para a gente simplificar, né, um planejamento simplificado aqui,
E profissional, o João quer trabalhar numa multinacional, ele quer se tornar supervisor, gerente, diretor de engenharia e ele quer ir trabalhar no exterior. Ele quer continuar a sua carreira em grandes empresas, ele não quer empreender, não quer fazer concurso público e cada uma dessas coisas lembra que tem benefícios e prejuízos. Então aqui poderiam ocorrer análises caso ele estivesse fazendo um planejamento, né? É melhor trabalhar numa empresa grande, numa pequena, é melhor eu trabalhar no serviço público para fazer concurso. Nada disso é ruim, eu já coloquei outros vídeos aqui falando sobre concurso público, PJ versus CLT, enfim, empreender versus ser funcionário e tudo depende do seu propósito. Então aqui, quando você está fazendo o seu planejamento estratégico pessoal, você vai pensar no seu propósito. Isso é uma coisa que pode mudar também, tá, pessoal? Eu acho muito importante essa questão, porque às vezes a gente não quer fazer o planejamento porque a gente tem medo de quando a gente escrever o planejamento, a gente ser obrigado a seguir aquilo e não poder mudar nunca mais. Então, se você criou o seu propósito e depois você decidiu que não quer mais ir para o exterior por motivos familiares, pessoais, enfim, você muda isso e vai fazer uma outra coisa. Então, o propósito é como você se define, né? Eu me defino uma pessoa que é engajada no voluntariado. Eu me defino como uma pessoa que pratica esportes, enfim. E a partir disso, o João vai definir os seus objetivos. Os objetivos são coisas mais específicas. Então eu tenho um objetivo, por exemplo, de competir, nem que seja regionalmente, de uma maneira amador. Bom, se isso é um objetivo seu, você vai colocar aquilo ali. Ou não, eu quero só fazer esporte por motivo de saúde, 3 vezes na semana, vou fazer um determinado esporte ali, mas não preciso levar aquela coisa extremamente a sério. Bom, você vai definir os seus objetivos, lembrando que os objetivos devem ser objetivos SMART, específicos, mensuráveis, acordados, realistas e que tem uma data. Então, no voluntariado, eu quero ser um dos diretores do meu Rotary, do meu Lions, enfim, da minha escala regional, por exemplo. Isso pode ser um objetivo. Eu quero ter um objetivo em relação ao esporte. Então, vou colocar aqui o objetivo número 1, o objetivo número 2 e assim por diante. Então, vou colocar os meus objetivos aqui. Tem um objetivo de trabalhar no exterior, tem outros objetivos. Então, uma vez que você tem esses objetivos, aqui foi feita a sua parte de estratégia. Então, o propósito é a sua estratégia pessoal. E lembra de dar uma olhada no Business Model U que eu falei, em outras referências aqui, para você se aprofundar nessa estratégia, no seu modelo de negócio pessoal. Bom, vamos lá. Feito isso, qual que é o próximo passo? Agora, o próximo passo é o portfólio do João. O que é o portfólio? Se você assistiu os vídeos anteriores, o portfólio é uma coleção de projetos, uma coleção de investimentos que leva a gente a progredir nos nossos objetivos estratégicos. Então, são projetos que contribuem para os nossos objetivos estratégicos. Então, aqui no portfólio, a gente vai ter um monte de ideias. Então, o João vai sentar, vai colocar ideias. Eu posso fazer um curso de inglês, posso fazer intercâmbio, eu posso me candidatar a uma vaga do Rotary, eu posso me candidatar, enfim, posso participar das Olimpíadas de natação, eu posso entrar num clube de ciclismo, enfim, entrou um monte de ideias aqui. Aí o que o João vai fazer é pegar cada ideia dessa e dar uma pontuação em relação aos seus objetivos. Então isso contribui com o meu objetivo 1, alto, médio ou baixo, por exemplo. Então você pode colocar aqui a sua contribuição. Então dependendo da contribuição, alto, alto, médio, e aí vem a outra ideia, médio, 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 você vai ter um resultado aqui que vai dar um ranking para a gente, ou uma ordem do que nós precisamos executar nesse nosso projeto pessoal, nesse nosso portfólio pessoal, na verdade, né? E uma coisa que é muito importante é o João considerar também, que eu coloquei no outro vídeo, que a gente tem a contribuição. Então esses aqui são os projetos que mais contribuem, então ele vai vir aqui a contribuição. E essa contribuição, se você quiser, você pode fazer numérico, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 objetivos. Pode até montar uma planilhazinha do Excel aqui com os objetivos seus e com todas as ideias do que você quer fazer no ano que vem, né? Cada linha aqui, uma ideia. Vai lá, coloca alto, médio e baixo. E se você quiser dar uma pontuação, digamos aqui 5 para o alto, 3 para o médio e 1 para o baixo.
Se você quiser dar pesos aqui para tornar a coisa mais sofisticada, né? O peso para trabalhar no exterior é maior do que o peso para o voluntariado e para o esporte, enfim, você pode fazer. E aqui vai dar uma nota. Então essa nota é a escalinha aqui em contribuição. E a escalinha em contribuição, ela precisa ser pensada com a escalinha de esforço que eu falei para você. Por quê? Porque o esforço é onde a gente tem um limite ali, né? Então, quantas horas eu vou precisar investir da minha semana, que eu gravei no vídeo anterior para você, quantas horas eu vou precisar investir da minha semana para o projeto de triatlon? Quantas horas eu vou precisar investir na minha semana para o projeto de ser voluntário da minha igreja? Quantas horas eu vou precisar investir da minha semana para inglês, que eu quero trabalhar no exterior? Quantas horas eu vou precisar investir para obter a certificação PMP? Enfim, então você já entendeu a ideia, né? Você vai ter um monte de ideias aqui, elas estão ranqueadas, mas a gente passa uma régua aqui no que nós vamos executar. Então esse aqui é o meu portfólio aprovado. E a parte de baixo foi reprovado porque eu não tenho recurso suficiente. Eu tenho somente 24 horas no dia, eu tenho dinheiro restrito, eu tenho uma série de coisas restritas. Então você monta, coloca, por exemplo, suas horas por semana e você fala, bom, eu tenho 40 horas de trabalho que você tem ali, mas como inclui aqui voluntariado e outras coisas, vamos dizer que você tenha 12 horas por dia, vezes 5 dias, tem 60 horas. Então você vai vindo aqui com as suas horas até dar 60 horas e executa aqueles projetos. Então esse é um exemplo de gestão de projetos aqui, de montar a sua estratégia, de montar o seu portfólio, para você planejar o seu ano de 2021 de uma maneira que vai ser mais bacana. 2021, 22, 23, 24, 25, né? Seus próximos anos. Então antes de fazer um exemplo com outro profissional, né? Vamos pensar um profissional que está no meio da carreira. Vou fazer isso logo na sequência. Eu vou dar continuidade aqui, a gente fez o portfólio, fizemos a nossa estratégia aqui, certo? A próxima coisa é pegar cada um desses projetos aqui e fazer a gestão do projeto. Então a gestão do projeto, eu gravei um vídeo anterior também para você, e tem um curso completo aí falando sobre a gestão de projetos pessoais, de pequenos projetos. Mas a gestão de projetos é que a gente tem que criar um termo de abertura que descreve o nosso objetivo aqui desse projeto, o que nós pretendemos fazer com ele. A partir disso, nós precisamos elaborar um plano, conjunto de documentos aqui, um plano. Isso pode ser feito num ponto doc, pode ser feito usando o Microsoft OneNote, eu vou dar exemplos disso depois. Você pode fazer isso utilizando o Microsoft Planner, uma ferramenta aqui de quadro para suas tarefas. Então tem diferentes maneiras, inclusive vou deixar alguns links aqui abaixo desse vídeo sobre como você pode utilizar o OneNote, o Planner, o Microsoft Teams ou outras ferramentas que vão servir para o seu planejamento pessoal e vão servir também para os seus projetos profissionais. Mas basicamente o que nós precisamos fazer aqui é elaborar algum tipo de projeto, seja com a sua gestão tradicional, seja com a sua gestão ágil, que eu expliquei em outro vídeo, vou mostrar já já também. E aí você fazer o acompanhamento disso, incluindo a sua agenda, os seus compromissos no Microsoft Outlook, por exemplo, ou em alguma outra ferramenta para que você consiga gerenciar o seu dia a dia de projetos. Então a gestão de projetos, como uma habilidade do futuro, ela permite que você vá conseguir realmente executar mais coisas. Você vai conseguir fazer mais coisas, não só no seu planejamento pessoal aqui, mas atingir mais coisas profissionais. Se você precisa fazer o planejamento, por exemplo, da festa de final de ano, você precisa fazer o planejamento de lançar um novo produto, de abertura de uma nova filial, os conceitos são sempre os mesmos. Nós vimos aqui seu propósito, você fazer o planejamento pessoal, estratégia pessoal, portfólio, gestão de projetos. E agora, como próximos passos, você precisa montar esse seu planejamento com mais detalhes, né? Obviamente que aqui no Lightboard tem menos espaço para a gente fazer tudo isso. Você pode utilizar um flip chart, pode utilizar uma tabela, uma planilha aqui, pode utilizar uma série de coisas. Lembra que nessas etapas aqui de ideação, você pode utilizar design thinking, brainstorming, uma série de coisas.
Aqui você também, se quiser, pode tornar o seu planejamento mais robusto com Balance Scorecard, com mapa de valor, cadeia de valor pessoal, planejamento pessoal usando Business Model Generation, uma série de coisas aqui. E na gestão de projetos, que nós vamos nos aprofundar também em vários outros vídeos, nós podemos tanto utilizar a gestão tradicional quanto a gestão ágil para pegar aí sim um desses nossos projetos e começar ele do começo ao fim, até que a gente possa atingir os nossos resultados. É isso aí. Deixe seu comentário aqui embaixo também, você que está montando o seu plano, que está começando a utilizar esses conceitos de negócios para a nossa vida. Então você que já fez um MBA, uma graduação, sabe o quanto essas ferramentas de planejamento, de estratégia, de portfólio, de projetos são importantes para a sua organização, para o seu trabalho, e por que não aplicar isso a todos os aspectos que nós temos da nossa vida. É isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.